Eu dediquei os últimos 15 anos da minha vida a esse instrumento aqui, o violão. Eu quero te dar alguns conselhos que podem beneficiar pessoas de todos os níveis. O primeiro conselho é: fuja de professores ruins a todo custo. Um professor ruim pode comprometer em diversas camadas o seu aprendizado. Primeiro, ele pode te ensinar coisas erradas, como fizeram comigo. Segundo, ele pode acabar com a sua vontade de tocar violão. Alguns professores, sejam muito rígidos ou mal preparados, podem fazer com que você nem veja o quão encantador esse instrumento pode ser. E aí você tem a sensação de que a culpa é sempre sua, você não consegue progredir porque você não tem o talento. Você vê outras pessoas tocando melhor e pensam, bom, essa pessoa está tocando há menos tempo e está melhor que eu, e às vezes o problema é o seu professor, que ele não faz um trabalho de acompanhamento decente. Na minha opinião, um professor bom, ele tem que analisar exatamente como você está estudando. Ele tem que entender que exercícios você está fazendo, como você está organizando o seu tempo de estudo e fazer o acompanhamento disso. O papel do professor não é ir na aula te ensinar a tocar uma música nova toda aula, e aí você nunca pratica, você vai na aula e não conseguiu progredir muito. O papel do professor é fazer com que você consiga manter uma rotina de dedicação a um instrumento e consiga acelerar a sua evolução ao máximo e consiga te dar os conselhos valiosos e as informações necessárias para que você tenha tudo possível para atingir seus objetivos no violão. Muita gente vai atrás do primeiro professor que aparece, o professor do bairro, o professor que é amigo de um amigo, que é o professor que ensinou o meu amigo que já nem toca mais, mas ele gostou das aulas. Eu acho que você pode experimentar diferentes professores, mas não se mantenha com um professor que você sente que não é bom o suficiente para você, sobretudo se o seu processo de evolução não está indo tão bem quanto você gostaria. O segundo conselho é: toque o que ama. Quando eu entrei no conservatório de música, eu tive que estudar 3 anos seguidos de jazz. Não é que eu não goste de jazz, mas eu não amo jazz. Não é a música que mais me toca, que eu mais gosto de escutar. E eu fiquei 3 anos seguidos só estudando jazz. Estudando os standards, decorando melodia, decorando harmonia, indo em prática de conjunto. E foi super legal. Mas eu gostaria tanto de ter passado esses 3 anos estudando o repertório do violão brasileiro, estudando músicas que eu realmente amo e que foram direcionar a minha carreira mais pra frente. Eu sei que nenhum tempo dedicado à música e ao aprendizado é um tempo perdido, mas se eu tivesse dedicado esses 3 anos, dos 15 aos 18, ao repertório que eu fui trabalhar com, que eu fui me profissionalizar tocando, que eu fui me aprofundar, que é o repertório que mais me chama, mais me toca, eu tenho certeza que eu teria aprendido muitas coisas naquele período que eu não aprendi. Eu tive muito essa sensação na faculdade de que eu tinha perdido muito tempo. E ali eu descobri que eu podia me libertar do jazz. O jazz, ele sempre tinha sido uma imposição, eu nem tinha parado para pensar sobre estudar ou não, amar ou não, querer me profissionalizar ou não no jazz. E aí na Unicamp eu entendi que existiam muitos outros gêneros, muitos outros estilos que eu poderia me aprofundar, me realizar, criar e compor em cima. E aí o jazz ficou sendo uma coisa completamente secundária na minha vida. Então, não perca tempo, não passe meses, anos estudando compositores, músicas ou gêneros que você não ama. Quando você realmente ama um gênero musical, ama um compositor, um estilo de música, uma música, o seu progresso é totalmente diferente, a sua relação com a música é totalmente diferente, você evolui mais rápido, você gosta mais de tocar, e é muito triste, assim, ver muitos violonistas iniciantes aprendendo um monte de coisa que odeiam e acabam desistindo do instrumento, sendo que se tivessem começado por um estilo que eles gostam de escutar, a coisa teria sido completamente diferente, a história seria outra. O terceiro ponto é muito importante, porque eu acho que é uma das coisas que as pessoas mais negligenciam e que não parece óbvio para todo mundo, que é o seguinte: o progresso no violão é essencial. Eu já vi muitos músicos desistindo do violão, tanto no mundo profissional quanto no mundo amador. E o padrão é sempre o mesmo. Quando a pessoa para de progredir, ela tende a desistir do instrumento. E é engraçado, porque tem gente que fala: ah, mas se eu estudar só para evoluir, se eu não estudar por prazer, eu vou perder o prazer de tocar. Mas essas pessoas não entendem que o prazer de tocar um instrumento está justamente no processo de evolução. É o que é mais estimulante no instrumento, é você se superar a cada dia, é você conseguir tocar músicas novas, é você expressar coisas com mais liberdade, é você dar vazão para sua criatividade com mais ferramentas, com um leque de cores mais rico. Então não caia na armadilha de pensar
que estudar para evoluir, estudar de uma maneira mais eficiente, significa fazer menos arte, tocar violão de uma maneira mais rígida, porque não é. Todos os músicos que conseguem chegar num ponto de criatividade realmente exuberante, que conseguem ter uma relação com o instrumento de muita liberdade, passaram por um processo de evolução que requer necessariamente uma relação com o instrumento não apenas de prazer, mas também de comprometimento, também de disciplina, também de priorização do estudo de coisas que vão fazer com que você progrida. Muitas pessoas só ficam tocando as mesmas músicas sem parar, sempre que pegam violão, e aí um ano depois estão tocando o mesmo repertório e não aprenderam nenhuma técnica, nenhuma música nova. E muitas vezes essas são as mesmas pessoas que acabam desistindo do instrumento, deixando o violão guardado no armário. E dentro do tópico da evolução no instrumento, do progresso no instrumento, eu vou te dar algumas dicas que eu considero essenciais. A primeira dica é: a velocidade vem da lentidão. É muito louco pensar isso, mas quando você estuda lento, você evolui mais rápido e você toca mais rápido. Porque se você já começa estudando algo rápido, sem ter uma base sólida, você vai atropelar as notas, você nunca vai ter a segurança de tocar uma frase rápida. Pega a frase mais rápida que você toca e tenta tocar ela logo depois de acordar. Ou pega o violão agora e tenta tocar ela. Saiu com facilidade? Provavelmente não. Por quê? Porque você não fez um trabalho de solidificação técnica dessa frase ou de qualquer frase similar que vai permitir que você também crie uma solidez técnica como um todo. Você não precisa fazer um trabalho de tocar lento sempre em todas as músicas, em todo o repertório, mas até consolidar a sua técnica, você precisa estudar de maneira lenta, porque ninguém consolida a técnica tocando rápido. Quando você só toca rápido, você vai repetindo pequenos erros, você não vai percebendo certos deslizes, e esses deslizes viram vícios e aí você fica com uma técnica defasada. Então o estudo lento é uma das formas mais diretas, mais simples de você realmente conseguir desenvolver uma técnica sólida, inclusive para tocar rápido. A segunda dica para você acelerar o seu progresso é: identifique erros o mais rápido possível. Não ignore os erros. Um dos maiores erros de quem quer desenvolver uma boa técnica é repetir muitas vezes os erros sem nenhum trabalho de correção. Não adianta você simplesmente saber que você está cometendo erros. O importante é você identificar onde esses erros estão, por que você está cometendo e realmente investir um tempo ali em corrigir esses erros. Eu gosto muito de usar uma estratégia que eu chamo de passar a limpo o repertório. Eu começo tocando. Se eu errei qualquer coisinha, eu paro, eu tento fazer essa análise de por que eu errei aqui, tento corrigir várias vezes aquele trecho, tocando de maneira lenta o trecho, até que esse trecho fique mais sólido. E aí, depois que eu consigo corrigir esse trecho, eu volto do começo e, na maior parte das vezes, eu consigo passar esse trecho e a música segue. Até que vem um outro erro. E aí, quando vem um outro, eu paro tudo, opa. Você está numa fábrica lá, produzindo carro, aí deu um problema em uma máquina. Você para tudo e aí você vai consertar o problema, porque se você não consertar, parece que tudo vira um caos, as coisas vão se acumulando, os erros vão se acumulando, e aí você nunca sabe exatamente o que você está fazendo certo, o que você está fazendo de errado. É muito importante que você entenda que estudar mais tempo não significa evoluir mais. E eu demorei muito tempo para entender isso. Eu perdi muito tempo dedicando muitas horas ao violão, e eu poderia ter, nesse mesmo tempo, ou em um período muito mais curto, desenvolvido as mesmas coisas. Por quê? Porque durante muito tempo eu estudei de uma maneira pouco inteligente. Eu estudei para estudar mais. Eu achava que estudar mais tempo, dedicar mais tempo era o caminho. Mas antes de dedicar mais tempo, você precisa entender qual é a maneira de evoluir que é a mais eficiente, qual é a maneira inteligente de estudar. É a mesma coisa que estudando para uma prova. Imagina que você tem 10 capítulos para decorar. O melhor caminho, se você tem 8 horas por dia para estudar, é você ficar só lendo do começo ao fim em voz alta esses 8 capítulos? Lógico que não. Você vai aprender algo fazendo isso. Você vai, de alguma maneira, estar em contato com o livro e você talvez até consiga ir razoavelmente bem na prova. Mas existem estratégias muito melhores para você estudar, como, por exemplo, organizar uma série de perguntas com aquele texto e tentar responder essas perguntas, fazer flashcards, As pessoas têm estratégias de estudo muito elaboradas para o estudo intelectual,
Mas na música, parece que é sempre só tocar as mesmas músicas. As pessoas falam muito pouco sobre quais são as formas inteligentes de estudar. E mais uma coisa super importante, se você quer progredir e ter longevidade na sua jornada com o violão, celebre as pequenas vitórias. A gente está em um mundo hoje que não colabora com conquistas a longo prazo. O violão, ele não vai te presentear com uma técnica absurda em uma semana. Você precisa passar por um processo de evolução. Você precisa entender que com o violão você vai precisar dedicar um pouco por dia a ele, e daqui a alguns meses, talvez alguns anos, você toque da maneira que você sempre sonhou. E isso é muito diferente da maneira que a gente lida com as redes sociais, por exemplo, né? Um estímulo muito rápido, um prazer muito rápido. Você imediatamente em 2 cliques consegue ter uma satisfação momentânea. Um instrumento tem que ser pensado de uma outra forma, né? É importante que você entenda que é uma jornada a longo prazo, que você não busque esse estímulo o tempo todo, mas uma forma de ter mais estímulos durante a sua jornada é encontrando pequenos objetivos, e esses pequenos objetivos, uma vez conquistados, vão gerar uma sensação de prazer, uma sensação de conquista que não precisa vir só quando você termina de tocar a música. Por exemplo, eu quero tirar mais 2 compassos de uma música hoje, quero terminar de decorar a cifra de X música hoje, quero melhorar minha técnica nesse trecho aqui e conseguir tocar 3 vezes sem errar. Quero subir de 110 BPM para 112 BPM essa frase. São pequenas conquistas que você vai anotando e vai dando check. Isso vai fazendo com que a sua relação com o violão melhore, que você se sinta mais confiante com o instrumento e, sobretudo, que você se divirta mais no processo, sentindo que você está chegando em algum lugar. E os últimos 2 conselhos que eu tenho para você talvez sejam os mais importantes para garantir que esse instrumento não fique trancado no armário. E esses 2 conselhos eu não consigo resolver imediatamente. Você precisa elaborar eles em uma camada mais profunda. Mas eu já vi muita gente sofrendo muito por não entender direito, não refletir muito bem sobre essas 2 coisas. A primeira é uma coisa que me deixa muito triste. Tem muitos músicos que vão em shows ou veem outros músicos melhores tocando e falam: vou quebrar meu violão. Eu quero acabar com a minha vida. Eu vou chegar em casa e destruir meu violão. Porque elas não suportam a ideia de que outras pessoas tocam melhor. E a revolta por não conseguir tocar da maneira que outras pessoas melhores tocam é tão ardente, é tão difícil, dolorosa, que a pessoa não consegue nem esconder. É quase uma inveja, mas eu não chamaria bem de inveja. Eu acho que é, diante de algo extraordinário, a pessoa se sente pequena. E essa sensação faz com que a pessoa se revolte contra o próprio instrumento, contra o próprio processo de aprendizado. Então a comparação no violão pode ser muito prejudicial. Não se compare com seus amigos que tocam melhor, não se compare com outras pessoas que você vê tocando e fala: puta, nunca vou conseguir fazer isso. O jeito que outras pessoas tocam não diz respeito ao seu processo de aprendizado. O melhor que você pode fazer é focar no próximo passo. O que você vai fazer a seguir para se tornar ainda melhor? Essa é a pergunta importante. E o último conselho que eu tenho para te dar parte de uma preocupação constante de estudantes e profissionais, que é a preocupação com o erro. Muitas pessoas evitam qualquer tipo de situação, tanto em público quanto no próprio quarto, em que elas podem errar, em que elas estão suscetíveis ao erro. Isso é muito prejudicial para o processo de aprendizado. Se você não enxerga um erro como uma oportunidade de aprendizado, você vai ter um processo muito difícil com o violão. Se você ficar bravo toda vez que você erra, né, isso pode prejudicar muito o seu progresso a longo prazo. Porque no violão você vai errar. E vai errar muito. Por quê? Porque se você não erra, você não evolui. Você nunca está pronto para fazer coisas que você nunca fez. Todo mundo erra tentando dar o primeiro mortal, tentando falar o primeiro idioma. E no violão não é diferente. Você vai errar tentando fazer técnicas novas, tentando aplicar conceitos mais difíceis, tentando improvisar, tentando fazer arranjos, tentando, enfim, tudo praticamente que você vai fazer com o violão, ou com qualquer instrumento, né, na música, envolve o erro. Mas é um erro como o erro de uma criança que está aprendendo a falar, é um erro natural, é um erro que é parte do próprio processo. Então, se você não entende isso e sente aquela dor toda vez que você erra, seja tocando para o seu professor, seja tocando para si, você vai ter um caminho muito mais difícil. Não quer dizer que você não vai conseguir, mas vai ser um caminho mais
penoso e pode fazer sim com que muita gente desista. Eu já vi isso acontecendo por não conseguir lidar com esse peso. Então, se você remove esse peso e entende que o erro ele é o caminho, o erro é o aprendizado, o erro é o progresso, aí você consegue ter uma jornada muito mais fluida no violão. Eu quero te convidar para ser meu aluno de violão. Eu desenvolvi um curso em 100 níveis, um curso progressivo, que segue a lógica dos videogames para que você vá evoluindo de nível em nível, de maneira estimulante, estruturada e eficiente, para que você sempre saiba o que estudar a cada momento, para que você nunca fique na dúvida em relação a qual caminho seguir. Esse é um caminho claro que vai te levar do nível 0 ou do nível iniciante até o nível avançado no violão. Para saber mais, dá uma olhada na descrição desse vídeo. Espero que você tenha aprendido algo e vou deixar um outro vídeo aqui em cima, caso você queira continuar assistindo os vídeos do canal. Até lá!